E essa é a série de vídeos onde eu quero ajudar você a desenvolver habilidades para fazer pequenos reparos e também para construir os seus próprios projetos caseiros. É uma série com um total de 20 vídeos. Toda semana tem um vídeo novo para você. E se você quiser assistir a todo o conteúdo de uma vez só, é só você se tornar um membro desse canal clicando no botão Seja Membro. Lá você vai poder assistir toda a série de uma vez, a hora que quiser, no tempo que você quiser. Então chega de enrolar, porque nesse vídeo nós vamos falar de eletricidade e grandezas elétricas. Logo depois da vinheta, vai! Você sabe o que é uma corrente elétrica? Também conhecida como eletricidade, a corrente elétrica é o fluxo de minúsculas partículas eletricamente carregadas, chamadas de elétrons. E onde são encontrados os elétrons? Para isso nós precisamos entender o que é um átomo. Átomos são como pequenos tijolinhos de Lego que formam tudo no universo, desde coisas formadas pela natureza ou pelo homem. Para você ter uma ideia, eles são tão pequenos que é possível encontrar milhões deles dentro de um pequeno grão de areia. Os elétrons podem ser encontrados em todos os átomos do universo. Eles ficam fora do centro do átomo, ou núcleo. Todos os elétrons têm uma carga elétrica negativa, que são ligados a outras partículas chamadas prótons, que por sua vez carregam carga positiva e ficam dentro do núcleo. Normalmente, há um número igual de prótons e elétrons em cada átomo. A força de atração entre os prótons e elétrons é como se fosse uma poderosa cola unindo as partículas atômicas. Existem alguns materiais chamados condutores, como por exemplo cobre, alumínio e outros metais. Digamos que eles têm os elétrons ligados de forma um pouco mais solta. Já os materiais conhecidos como isolantes, como por exemplo o plástico, já têm os elétrons um pouco mais juntos. Nos metais, os elétrons exteriores estão tão soltos que muitos podem circular entre os átomos do metal. Eles ficam meio que vagando sem rumo, mas você pode dar um pequeno empurrãozinho e eles vão para a direção que você quiser. Então, corrente elétrica é o movimento de muitos dos elétrons por um condutor, quando existe uma força externa aplicada. Aí vem a dúvida: o que comanda o tal do empurrãozinho? A força que empurra os elétrons é conhecida como voltagem, e a sua medida é chamada de volts, abreviado pela letra V. Basta aplicar voltagem suficiente em um condutor e voilá! Os elétrons livres dentro do condutor vão para a mesma direção. Imagine a voltagem como a pressão de água pelos canos. A voltagem empurra os elétrons pelos condutores. Quanto maior a pressão, mais forte a água sai da torneira. E quanto maior a voltagem, mais forte será a corrente elétrica passando pelo condutor. A grande descoberta, além da corrente elétrica, foi o que poderia ser feito com toda essa energia. A energia elétrica pode ser absorvida e transformada em outro tipo de energia, como luz, calor e energia mecânica. Vamos pensar da seguinte maneira: ainda bem que a energia elétrica não flui de qualquer lugar. Você já pensou tomar choque do nada? Os elétrons só fluem se você fornecer um caminho com um condutor fechado, ou um circuito para que eles se movam. Além disso, eles precisam de uma fonte de energia para começarem a se mover, como por exemplo as tomadas da sua casa ou uma simples bateria. E se você interrompe o caminho dos elétrons, eles vão parar de fluir. É como se fosse uma caixa d'água onde o cano acabou de quebrar. Enquanto tiver água na caixa, ela vai jorrar, mas quando a água da caixa acabar, os canos vão ficar secos. Outra coisa muito importante: todo circuito precisa de pelo menos 3 coisas básicas: uma fonte de energia elétrica, que empurra os elétrons pelo circuito; uma carga, que seria algo que absorve energia, como por exemplo uma lâmpada ou um alto-falante; e um caminho condutor, para que os elétrons passem da fonte de energia até a carga. Na eletricidade, existem 3 grandezas fundamentais: tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. Vamos começar falando de tensão elétrica. Quando entre 2 corpos ou entre 2 pontos existe uma diferença de quantidade de carga, dizemos que temos uma diferença de potencial ou tensão elétrica. A tensão elétrica é medida em volts, representada pela letra V. E o movimento ordenado dos elétrons de um ponto A para o ponto B chamamos de corrente elétrica. A corrente elétrica pode ser medida através da unidade conhecida como ampere, representada pela letra A. Como você já sabe, podemos usar vários tipos de condutores para conduzir os elétrons da fonte até a carga. Dependendo do tipo de material condutor, ele pode dificultar um pouco o caminho dos elétrons, e essa dificuldade chamamos de resistência elétrica. Então vamos resumir isso tudo. Tensão elétrica é a diferença de potencial entre 2 pontos. Sua unidade é o volts, representado pela letra V. A corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons.
Sua unidade é o ampere, representado pela letra A. E a resistência elétrica é a dificuldade oferecida pelos materiais para conduzir a corrente elétrica. Sua unidade é o ohm, representado pelo símbolo ômega. E essa foi a nossa aula sobre eletricidade. Nas próximas aulas, vamos falar um pouco sobre eletrônica básica. Até lá!